Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Olha, já pega seu café, já pega sua Bíblia, chama o Senhor para sentar com você à mesa que hoje o caldo vai engrossar. Ai, gente, como eu fico grata e feliz, assim, que cada vez que eu leio o devocional eu vejo o quanto que eu transformei, o quanto que eu mudei nas minhas ações, em tudo, né? A forma que eu era de fato. E hoje eu quero trazer um texto aqui para vocês, né? De Neemias, a gente já falou sobre Neemias, mas hoje eu quero trazer um contexto diferente. Como que seria esse contexto, tá? A gente vai falar hoje sobre a reconstrução. E aí eu quero que você pense, quando nós falamos sobre reconstruir, para ser algo reconstruído, antes disso precisa ter algo construído, concorda comigo? Então, para eu reconstruir, algo precisa ser quebrado. Algo precisa ser quebrado. Então, vamos lá. Já vamos abrir a palavra aí em Neemias 1, do 2 ao 4, que nós já lemos, mas eu vou ler ele aqui novamente. E a gente vai trazer uma forma diferente, de contexto diferente aqui para vocês. Começa assim. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao auxílio, e a respeito também de Jerusalém. Eles me disseram que os que sobreviveram ao exílio estão de volta à província, mas encontraram uma grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. Então vamos lá. Qual que foi o sentimento de Neemias quando ele soube de Jerusalém? A gente já pode ver aqui. Chorei, né? Então ele ficou triste, ele chorou. E ele parou o quê? De comer quando soube que a cidade estava completamente destruída. Isso vocês podem terminar de ler o texto, tá? Toda reconstrução, ela começa aonde, gente? Pelo coração. Toda inconformidade começa no coração, pelo sentimento que te leva a sair da sua zona de conforto. Porque talvez ele poderia ter ouvido e continuar vivendo a vida dele tranquilamente. Mas ele se entristeceu, ele parou de comer e aquilo dali foi algo que mexeu com ele. Mexeu com o coração, mexeu com o sentimento. Então, nenhuma reconstrução, nenhum recomeço acontece enquanto não sentirmos uma profunda dor para aquela transformação acontecer, para a gente sair da zona de conforto, para que a gente seja de fato refeitas. E aí, o Pai, ele fala muito aos nossos corações, né? A gente vai lá, a gente leva a palavra, nós falamos de Deus para as pessoas e às vezes ainda fazendo isso o coração mostra que, olha, seu coração precisa de cura, seu coração precisa ser reconstruído, você precisa ser uma mulher reposicionada. E para que isso aconteça, o caminho que o Senhor normalmente manda que a gente percorra de fato é que a gente volte para dentro, é que a gente rasgue o nosso coração, é que a gente vá e peça perdão, é para que a gente vá e tenha arrependimento. Eu vivi muitos processos na minha vida e ainda hoje vivo alguns, mas minhas raízes, todas as vezes que acontece algo, o Senhor, ele vem, ele remexe, ele poda, ele aprimora, ele cura essas raízes. E existem muitas mulheres que ficaram presas no passado, nos seus traumas, nos seus abusos, nas suas orfandades. Mulheres que cresceram, mulheres que casaram, mulheres que não casaram. Mas as suas almas, elas permanecem na sua menina, na sua criança. Porque ali as suas raízes foram marcadas, raízes de rejeição, raízes de solidão, raízes de amargura.
E dessa forma, elas reproduzem traumas que fazem o quê? Que sangram em cima dos outros. E eu sei o quão doloroso é. O quão doloroso é. Vocês precisam entender o quanto que é doloroso, ao mesmo tempo que a dor que nós estamos sentindo é a dor que o Senhor deseja nos curar. É a dor que o Senhor deseja fazer com que a gente pare de sangrar. Só que muitas vezes, para a gente entrar nesse lugar, a gente precisa entrar em sair da zona de conforto. Não ser mais confortável naquela situação que você vive. Porque as feridas que elas não são curadas, elas roubam as nossas emoções, elas roubam o nosso chamado, elas roubam nossa vida, a nossa família. Feridas que elas são mal curadas, roubam o nosso propósito. E sim, nós fomos vítimas ali da situação, mas nós não fomos chamadas, né, para poder viver dessa forma. Então a gente precisa sair desse lugar. Esse lugar onde o Senhor, Ele tá ali, olha, minha filha, houve algo, né? Eu te reconstruí. Na realidade, nós fomos construídas e Ele chegou para nos reconstruir, porque o nosso muro foi destruído por situações, por abusos, por ofensas. Mas que a gente não seja mulheres que olham para o nosso muro destruído e acostume com ele destruído, que a gente não fique na zona de conforto da nossa vida, que a gente olhe e fala, olha, eu não quero mais uma vida assim, eu não quero mais ter esses sentimentos, que a gente se entristeça, chore, que a gente fique sem comer, mas que a gente levanta e haja para reconstruir o nosso muro, reconstruir a nossa vida, que a gente possa reconstruir. Porque é na dedicação ali, olha, da muralha de Jerusalém que eles buscaram, né? Buscaram os levitas de todos os lugares ali para poder trazer para Jerusalém. E aí eles celebram depois aquela dedicação, aquela alegria com ações de graça, depois de ter construído, reconstruído o muro. E sabe o que eu interpreto quando eu falo sobre essa reconstrução do muro e trazer toda essa alegria com todo esse povo? Porque no grande final do ministério de Neemias, ele se deu na alegria, na dedicação da muralha reconstruída. E a missão de Neemias era restaurar o povo, era restaurar e reconstruir uma muralha. E o povo, ele é revitalizado, eles sentem alegria, eles sentem uma contentação, sabe? E eu tive a minha muralha destruída por anos. Mas Deus, Ele reconstruiu a minha muralha e a cada dia Ele reconstrói e deixa ela ainda mais linda. Por quê? Para que eu possa restaurar um povo, para que eu possa ajudar esse povo a reconstruir as suas próprias muralhas. E aí sabe aquela história? Ah, improvável? Pois é, a improvável hoje se tornou outra pessoa diferente, a escolhida do Senhor. A escolhida do Senhor. Então, que você possa estar atenta, talvez às muralhas da sua vida, talvez ao momento que você está vivendo, que talvez é tão difícil, tá tão sufocante, o caos está tão grande que você não consegue olhar, você simplesmente fala, ai, larguei de mão, não quero mais mexer com isso, o Senhor está falando e Ele está te chamando, eu estou te chamando para reconstruir a sua muralha. Eu estou te chamando para reconstruir a sua muralha, porque eu tenho algo lindo para a sua vida. Que hoje, a reconstrução da sua muralha, ela possa ser genuína na presença do Senhor. E comece a reconstruir a sua muralha dentro do seu lar, que é o seu primeiro ministério. E depois que lá estiver construído, reconstruído, você possa construir do lado de fora. Mas antes precisa ser em você, no seu lar e depois do lado de fora, para que você possa alcançar e ajudar outras pessoas a reconstruir a muralha delas. Mas antes se permita
viver esse processo e reconstruir a muralha não é fácil, porque é um tijolo de cada vez, é um tijolo de cada vez. E aí talvez vem tijolos quebrados, falta material, mas deixa eu te falar, quando a gente está com o Senhor, por mais difícil, mais demorado que possa parecer ser, não desista. Permita que o Senhor, Ele reconstrua a sua vida verdadeiramente. Amém? Então vamos lá, vamos orar, entregar o nosso dia ao Senhor. Paizinho, que o Senhor nos ajude a reconstruir os nossos muros, Pai. Nos ajude a reconstruir os nossos muros, Senhor. Apenas o Senhor sabe exatamente aonde que ele foi destruído. Aonde que ele foi destruído, Pai. O Senhor nos fez, nos construiu algo tão lindo que é cada uma de nós. Mas existiu pessoas, existiu um tempo aonde de fato algo aconteceu, alguma experiência, algo ruim aconteceu na nossa vida. E isso nos fez ser destruídas, Pai. Destruídas nos nossos sentimentos, na nossa mágoa, nas nossas feridas. E, Pai, eu sei que o desejo do seu coração é reconstruir cada uma de nós. Então, que hoje eu te dou liberdade na minha vida e eu creio que a vida das minhas irmãs, cada uma delas também te dá liberdade para reconstruir a vida delas, Pai. E a gente sabe que é tijolo por tijolo, mas que nós vamos alcançar e que nós vamos vivenciar esse muro reconstruído da nossa vida, impecável e ainda mais lindo do que sempre foi. Então que o Senhor olhe por nós, que o Senhor coloque tuas mãos sobre nós e faça com que a gente não desista no meio do caminho, que a gente não desista do processo, mas que a gente seja mulheres diligentes e que a gente consiga sim andar pela tua palavra, fazer aquilo que precisa ser feito, perdoar quem precisa perdoar, pedir perdão para quem precisa pedir perdão, reconhecer as nossas falhas, Pai, e melhorar cada dia mais. Amém. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.